Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita, muito boa noite. Sexta-feira, 21 horas, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras. Um programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo e Novo Testamento, toda a jornada desde a criação até o Apocalipse, todos os fatos que nos levam a conhecer Jesus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem ignora as Escrituras ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, Jerônimo de Dalmácia, padroeiro dos estudos bíblicos, tradutor da primeira Bíblia para o latim, a Vulgata. Deixe seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acionem o sino de notificações, que muito nos ajuda a levar nosso conteúdo, não só do nosso programa, para todos os outros amigos e programas da nossa web rádio Cristo Consolador, a cada vez mais e mais amigos do movimento espírita do Brasil e de todo o mundo. Não deixem de comentar, façam suas perguntas e vamos ter, sempre com a colaboração de vocês, um programa muito instrutivo, muito agradável, muito produtivo. Vamos orar? Vamos agradecer a nosso Mestre Jesus, agradecer aos trabalhadores responsáveis por esse trabalho e rogar que estejam nesse momento ao nosso lado, nos guiando, nos amparando, nos intuindo. E rogamos nesse dia, em especial, que todo o nosso trabalho, toda a nossa energia que estamos impondo nesse momento, os que estão ouvindo nesse momento, que possamos levar com pensamento de paz, de amor entre os homens. E assim seja. Queridos, estamos no Êxodo, capítulo 15. Hoje vamos falar do capítulo 15 ao 17. Vamos falar da murmuração do povo de Israel. Vamos ver primeiro quem está por aqui. Querido Felipe Menezes, boa noite. Elci, boa noite, querida. Liz Menezes, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam, perguntem, comentem. E é muito agradável, muito bom ter a participação de vocês. Então, hoje nós estamos no capítulo 15, 16 e 17 do livro de Êxodo. Nós vamos falar da murmuração do povo de Israel. Anteriormente, nós falamos sobre a travessia ali no Mar Vermelho, a ideia que nós temos comumente da travessia no Mar Vermelho, mas nós demos toda a contextualização do que foi, de fato, aquela travessia, a quase que impossibilidade de ter acontecido no Mar Vermelho, de fato, mas sim pelo que se chama Mar de Juncos, que seria uma espécie de conjunto de lagos. Explicamos toda essa trajetória. Falamos da primeira murmuração, tá? E também falamos do primeiro cântico registrado, o primeiro cântico de louvor a Deus, belíssimo cântico registrado dentro do Antigo Testamento, nas Escrituras. E por que falamos da primeira murmuração?
E aqui vamos colocar essa ideia de murmuração de forma mais simples. Murmuração é a forma que está colocada dentro das Escrituras, dentro do livro de Êxodo. Mas essa ideia de murmuração é, de fato, reclamação. Tá? É nossa queixa, nossa reclamação perante as questões da vida, perante as questões que nos cercam. Tá? E aí vem um grande problema que nós vamos encontrar dentro dessa escritura, dentro dessa história, pela murmuração do povo de Israel, pelas reclamações que eles vão fazer constantemente, desde essa primeira que nós vimos na semana passada. E esse problema, chegando também agora, meu amigo Marcos Juver, boa noite, meu irmão. Esse problema da murmuração / reclamação, ela pauta os três capítulos. Tá? O capítulo 15, que nós vamos ter, né? Primeiro eles vão dizer, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que vamos beber. Depois, no capítulo 16, eles vão murmurar de novo. No deserto, toda a comunidade murmurou contra Moisés e Arão. E no capítulo 17, mais uma vez vai acontecer a murmuração. E mais uma vez pela sede, o povo vai dizer, né? Mas o povo estava sedento por água e murmurou contra Moisés. Isso vai ser uma constante nessa trajetória desses 40 anos que o povo vai passar pelo deserto. E muito depois, lá para frente, em outros livros, durante toda a trajetória desse povo, nós vamos ver que essa murmuração vai estar muito presente e vamos analisar isso no decorrer do nosso programa de hoje, enquanto essa murmuração ela é nociva a essa história desse povo, a esse povo e a cada um de nós que temos isso dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Né? Então, é interessante, é sempre bom nós lembrarmos que estamos contando essa história, analisando de uma forma mais aprofundada, razoavelmente aprofundada, claro, mas bem além do que simplesmente nos contam, como vimos em várias edições, como na semana passada, por exemplo. Mas sempre nos nossos programas nós temos algo que nos liga ao Novo Testamento, à nossa doutrina e à nossa relação pessoal, à nossa vida secular. E hoje é muito forte essa ideia da questão da murmuração, ainda nas nossas vidas nos dias de hoje. Tá? Bem, o povo atravessou, saiu do Egito, estão aquele contingente de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, que vai sair daquela travessia, vai descer, como eu coloquei para vocês, eles vão para o sul até chegar ao Monte Sinai, vão passar por Mará, vão passar por Elim e por Massá até chegar ao Monte Sinai. Né? Isso é uma trajetória norte-sul. E existem duas possibilidades dessa trajetória. Pode ter acontecido margeando o Mar Vermelho, né? Margeando mesmo o litoral, ou atravessando o deserto. São duas possíveis trajetórias, que seria como se saísse de um ponto, podendo para um lado ou para o outro, e depois converter num ponto central novamente, que é o Monte Sinai, que é ali no finalzinho do Mar Vermelho, e no finalzinho, mais ou menos ali do deserto. E aí, por que são suposições? Porque nós não podemos cravar que foi de uma forma ou de outra. Nós podemos cravar, sim, que eles saíram do norte, fizeram aquela travessia e dali chegaram no Monte Sinai. Por onde foi, nós não podemos dizer por quê. Como eu já disse a vocês, não existe nada arqueologicamente que coloque aquele povo ali naquele momento com esse contingente. Por muitas vezes nós vemos histórias de trajetórias de algum povo, de êxodos, de grandes viagens, e a arqueologia vai passar por ali e vai ver que ficaram vasos, utensílios, ferramentas, armas, cidades construídas, e nesse caso não tem, como eu já expliquei a vocês. Então fica na possibilidade. E aí tem toda essa condição da ideia da murmuração. Quando nós pensamos nisso, em falar da murmuração do povo de Israel, uma das primeiras coisas que nós temos que pensar, né, no caso como pesquisador das escrituras, como pensador, né, pensar como história, é que quando nós criticamos esse pensamento, essa murmuração, nós caímos no anacronismo. Eu já expliquei para vocês a ideia de se julgar o que aconteceu há milhares de anos atrás com o olhar de hoje. Logicamente, nós temos outra vida, outra sociedade, outro tudo. Né? Mas
precisamos analisar até para ter o contexto que nos linka, que nos coloca de uma certa forma unidos, ligados a tudo que aconteceu. E nós vamos pensar na nossa condição ainda de espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, que nós reclamamos muito, nós murmuramos muito em relação às nossas vidas. Nós, analisando aqui umas palavras de Tim Chester, que eu já citei aqui para vocês, referenciei aqui para vocês, é uma coisa muito interessante, que nós pensamos que o outro murmura. Nós estamos aqui analisando o que aconteceu naquele momento. O povo de Israel murmurou. Também nós pensamos que o meu vizinho murmura, meu vizinho reclama. E a ideia que temos aqui, como ele diz, né? O que nós expressamos são queixas justificadas ou críticas construtivas. Mas nós não reclamamos, nós não murmuramos. Por quê? O olhar que nós temos de que nós não fazemos isso. Tá? Mas, na verdade, a maioria de nós murmura muito, e a maioria de nós fazemos isso muitas e muitas vezes, né, numa contagem da parte do nosso dia, do nosso tempo. Os filósofos já nos colocaram muito isso, e se nós fizermos uma autoavaliação, nós vamos perceber que agimos dessa forma assim, isso é muito delicado, como nós vamos ver à frente. Então, a partir do capítulo 15, já começamos um pouquinho do capítulo 15 semana passada, vamos estar agora no versos 22 a 24, onde nós vamos ler. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Tá? Aqui um pontinho. Essa história de descer e tal, e essa primeira murmuração foi apenas 3 dias depois de Deus ter mostrado sua grandiosidade de todo o acontecimento registrado ali com relação à sua saída do Egito. Tá? 3 dias. Então chegaram a Mará, mas não puderam beber água das águas de Mará, porque eram amargas. Por isso chamaram-no-se o lugar Mará. Tá? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? 3 dias e o povo se cansou. Né? Então, a impaciência, né? Notoriamente, aquele povo estava impaciente. E aí segue. E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Né? É muito importante esse verso 26, porque é Deus dizendo a Moisés e a Arão: se ficar atento ao que Deus diz, não vai acontecer nada, porque Deus cuida. Né? Se tiver olhos de ver, lembre quando Jesus diz, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e inclinares teus ouvidos, quer dizer, a primeira ligação com Jesus. Né? Jesus diz, coloca isso de uma forma muito simples, e guardar os seus estatutos, quer dizer, sua lei. Né? Nada vai nos acontecer. E aí nós vamos ver, quando temos esse pensamento sobre esse verso, pensarmos, se cumprirmos as leis divinas, nada nos acontece. Para nós, né, espíritas, que compreendemos esse Deus soberanamente bom e justo, causa primária de todas as coisas, que tem suas leis absolutamente perfeitas e harmônicas, o que nós pensamos, o que nós entendemos, o que nós com certeza acreditamos? Que só estamos com dificuldade quando nos afastamos da lei. Só estamos doentes, como ele coloca aqui, né? Nenhuma das enfermidades que porei sobre ti, que pus no Egito. Só sofremos essas enfermidades porque nos afastamos da lei divina. E isso é um fato que temos registrado aqui no livro de Êxodo, temos registrado no Novo Testamento através da palavra de Jesus, e temos registrado muito tempo depois no nosso Pentateuco. Fica muito claro essa gênese desse pensamento. Se nos mantermos na lei divina,
nada nos acontece. Vamos sofrer? Sim, estamos no mundo de provas e expiações. Mas se estivermos na lei, vamos sofrer o necessário para o nosso crescimento, não para a ideia da enfermidade. Aí sim, enfermidade de sofrimento, de passar por aquilo sem a necessidade. Então, compreendermos essa ideia de que Deus está conosco e sua lei é perfeita, e se cumprirmos, estaremos sãos constantemente. E aí, se vocês notaram, muitas circunstâncias desses trechos, porque a questão da água, lembrem que eu falei para vocês, né, são aproximadamente, pela contagem, 2,5 milhões de pessoas. E aí nós ficamos pensando, né, 2,5 milhões de pessoas que vão estar num espaço que tem algumas palmeiras e algumas fontes de água. Tá? E aí nós vamos ver toda essa ideia de, aqui são 12 fontes de água, 70 palmeiras, da graça divina, que vimos o tempo todo e que nós vamos ver constantemente, que nós vimos na multiplicação dos pães, por exemplo, muito tempo depois com Jesus. Mas chegamos ao capítulo 16 e o povo estava ali acampado, mas eles tinham um propósito, eles precisavam seguir para a terra prometida e tinham que continuar descendo rumo ao sul, rumo ao Monte Sinai. E aí, no capítulo 16, mais uma murmuração. Nós vamos encontrar logo no início. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque não tendes trazido a esse deserto, porque nos tendes trazido a esse deserto para matar de fome a toda esta multidão. Né? Aqui a murmuração vai muito além. Né? Eles reclamam com Moisés e Arão, reclamam de forma muito acentuada e dizem, nós estávamos comendo lá no Egito, nós servíamos ao Senhor do Egito, mas nós tínhamos carne, nós tínhamos fartura de pão, nós tínhamos moradia, nós tínhamos condição de vida muito melhor do que temos agora. Né? E aí, como já comentei a vocês antes, em momentos anteriores, quando eu expliquei a ideia da escravidão no Egito, o que quebra totalmente esse argumento. Eles viviam com fartura lá. Né? Palavras do próprio povo quando murmura contra Abraão, contra Arão e Moisés. Então, passado pouco tempo depois, né? Foram 3 dias, eles reclamaram, passaram-se mais algum tempo, reclamaram novamente. Por quê? Depois dessa relação que eles tiveram com Deus, da mostra da força, da potência divina, quando eles saem do Egito, essa relação com Deus volta a ficar distante. Né? E mesma coisa que pode acontecer conosco. Se nós não tivermos uma relação constante com Deus, nosso coração se endurece. Né? Vamos pensar, todo aquele contingente teve relação com Deus, mas na primeira oportunidade reclamou. Aí tem mais uma prova da força de Deus, encontram água, encontram sombra, passam tempo e reclamam de novo, porque desligaram-se da relação com Deus, desligaram-se desse contato constante com Deus. E o que vai acontecer com relação a isso? O que podemos pensar e lembrar sempre? Do quanto nós precisamos estar constantemente pensando, constantemente em contato com a divindade, para não ter esse desligamento, para não ter essa relação atenuada. Né? A ideia de estarmos constantemente ligados à divindade através de nossos pensamentos, dos nossos mentores, através do nosso Mestre Jesus, mas mantemos essa ligação. E aí, o que vai acontecer? Qual vai ser a reação em relação a essas murmurações? A reação vai ser Javé, né? Vai ser Deus, presentear o povo com o maná. Né? Eu tenho certeza que todos vocês ouviram falar do maná, que cai do céu e tal. É esse momento que contém o evento do maná. O povo reclama, 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 e a reação divina é presentear o povo com o maná caindo do céu. Quer dizer, é a graça constante.
como nós comentamos anteriormente, está acontecendo isso com o povo de Israel, não porque eles merecem, mas porque Deus lhes dá essa graça. É aquelas ligações que nós fazemos constantemente. Nós temos o que temos de todas as bem-aventuranças na nossa vida, não exatamente porque nós merecemos, não exatamente porque nós nos mantemos constantemente com uma relação com Deus, mas porque Deus, através de suas leis, nos dá essa graça constante. E aí no verso 4 e 5 do capítulo 16 nós vamos ler. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Aí avançando um pouquinho, por quê? Percebam aqui, Deus está dando um presente a esse povo, né? Um pão que vai cair do céu todos os dias, diariamente. Tá? E aqui Deus está dizendo o seguinte: no sexto dia, prepare o que colheram, cuide do que colheram, porque vai ser em dobro. E aí daqui a pouco nós vamos entender por quê. Tá? E aí lá no capítulo, no versos 12 a 15, antes vamos ver o que aqui nosso amigo Marcos está dizendo, entendi. As murmurações estão ligadas pela falta de fé daquele povo para com Deus. Exatamente, meu irmão. Quando a fé falha, o nosso coração se endurece e vem a reclamação. Né? A fé falhou nesse Deus, que eles viram o poder, e eles, com pouquíssimo tempo, estavam pensando em outro Senhor. Um Senhor que lhes dava carne, que lhes dava pão em abundância, que lhes dava teto, que lhes dava condição de vida. Mas a fé em Deus ficou falha e nós tivemos essas murmurações constantes, né? Como coloquei aqui, como nós fazemos nas nossas vidas, nós murmuramos justamente quando nos falha a fé, quando nos falta a fé. Obrigado, meu irmão. E aí é importante nós entendermos isso, como eu falei, né? Deus já está colocando aqui uma coisa muito interessante que vai repercutir em relação a esta falta de fé ainda. Porque lá no verso 12 e 15 está escrito o seguinte: tendo ouvido as murmurações do filho de Israel, fala-lhes dizendo, quer dizer, Deus falando com Arão e Moisés: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Né? É o momento em que cai o maná do céu. E aí duas coisas interessantes. Né? Primeiro aqui a questão da carne. Porque, e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã o orvalho. Quer dizer, antes disso, Deus ainda deu essas codornizes que caíram, ficaram ali à disposição deles. E aí tem uma questão que pode ser natural, de fato, natural, dessas aves no deserto, pela questão da pressão, temperatura, elas acabarem, pela migração delas, acabarem caindo. Tá? Isso pode acontecer, sim, mas aí entra a questão da graça. Lembrando sempre, são 2,5 milhões de pessoas. Quantas codornizes deveriam cair para alimentar esse povo por tanto tempo? Né? Mas existe essa possibilidade. E além dessas codornizes, dessa carne, chega o maná, efetivamente. Né? Chega esse maná prometido. E aí nós temos esse ponto. Né? O povo tanto faz, tanto reclama, tanto clama, tanto murmura, e Deus vai mostrar, Deus vai agir na sua graça. E aí até fugi de colocar isso antes. Né? E essa diferença de clamar, lamentar e reclamar. Tá? Clamar, a ideia de pedir a Deus, a ideia do clamor, né, pela graça divina, é uma coisa. Lamentar suas dificuldades é outra. Eu indiquei a vocês lerem uma lamentação, né, que é belíssima, belíssima. E a reclamação, que é outra coisa totalmente diferente. É como o Marcos, aqui, nosso amigo Marcos Júlia falou, é a questão da falta de fé.
tá? Então, a ideia de nós separarmos essas coisas, tá? Devemos clamar sempre a graça divina. Podemos, sim, lamentar nossas dificuldades, lamentar nossas falhas, mas o ideal seria não murmurar, o ideal seria não reclamar, né? E aí, o que é esse maná? O que é isso que está caindo do céu? Que ele diz, né? Essa coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra, né? E o que é o maná? Se maná é natural, é sobrenatural, né? O que nós podemos ver é que, como temos nas escrituras e outras referências, seria como uma semente pequena, fina, parecida com uma semente de coentro, tá? Para quem gosta de culinária, vai lembrar como uma semente de coentro, tá? Ela é branquinha, tal, e fácil de ser cozida. Se juntar, fica fácil de ser cozida. E ela fica limpa porque ela vem com orvalho, tá? Então ela não se suja especificamente e é muito fácil para o consumo. Nós vamos ver, né, que lá no Êxodo, no capítulo 16, mais à frente, no verso 31, vai dizer que ele é doce ao paladar, é apetitosa, é como se fosse o gosto de mel, de um bolo de mel, quando se junta, quando se faz, se prepara. Lá no livro de Números, lá no capítulo 11, no verso 8, nos adiantando um pouco, vai dizer o seguinte: tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva, que podia ser comido crua ou cozida, né? Quer dizer, podia acontecer uma variação durante o consumo diário. Poderia se comer crua, cozida, assada, misturada, junta, amassada. Quer dizer, Deus, além de dar essa matéria-prima, né, esse maná, com a possibilidade do povo fazer o que quisesse com isso. E esse maná sustentou o povo por todo o período, né? Todo o período dessa peregrinação no deserto. Então, pensar, né, como não confiar na providência divina, na provisão divina, como não acreditar nisso, tá? E aí tem essa coisa interessante, né, que eu coloquei lá para vocês, da questão do sexto dia, pegar em dobro, cuidar. Por quê? Deveria ser colhida exatamente a quantidade necessária para o dia, tá? Isso era uma ordem divina que Arão e Moisés passam para o povo. Mas o que acontecia com esse povo murmura? Muitos e muitos e muitos guardavam em jarros, guardavam a provisão. E o que acontecia? No dia seguinte, o maná que eles iam procurar lá estava estragado, né? Mesmo Deus dizendo que pegue só o necessário, porque amanhã vai ter mais. Quer dizer, o povo mostrando a sua falta de fé. Porque se Deus diz que amanhã vai ter mais, eles não acreditavam e juntavam para o dia seguinte, tá? E aí chega a ideia do sexto dia. No sexto dia, peguem em dobro, cuidem. Tá? Por quê? Era o sábado, o próximo dia. Tá? Era o sábado. Isso é um prenúncio, esse é um prólogo do que nós vamos ver lá no capítulo 20, né? Que são os 10 mandamentos, que vamos ter lá a ideia, por lei agora, de guardar o sábado. Deus já estava colocando essa introdução, esse prelúdio dessa lei. Por quê? No sexto dia se guardava em dobro, porque no sábado não estragaria e já estaria pronto, o povo não precisava trabalhar. Tá? Mas mesmo assim, o que acontecia? Um doce para quem acertar, o povo saía no sábado para colher o maná. Tá? A prova mostra da falta de fé. E aí o que acontecia? Eles saíam das suas tendas para buscar no sábado, não tinha maná. Isso foi muito interessante porque isso foi constante. Né? Isso não foi aquela coisa, na primeira vez aconteceu. Não, isso foi uma constância, com constância. Então, é interessante pensarmos nisso, porque Deus faz dessa forma até para a ideia de que nós precisamos descansar, né? E uma das formas de nós termos confiança em Deus é o nosso descanso. É saber que nós podemos descansar, que nós podemos ter aquele momento onde não trabalhamos com a certeza que nós vamos ter a provisão divina. E nós vamos trazer isso lá para a parte terceira do Livro dos Espíritos, que está muito bem definido. Lei de trabalho, chegando lá no finalzinho, lei de descanso. Nós precisamos descansar. E Deus já está colocando isso bem claro aqui no livro de Êxodo, capítulo 16. Né? Descansem, eu vou prover esse dia de sábado, esse dia de descanso. E como colocado aqui, né, mesmo assim o povo ia lá e não acreditava e buscava esse trabalho.
E é interessante esse pensamento, né? Que se nós não somos capazes de descansar, de estarmos constantes com o nosso trabalho, com a nossa vida, é porque não confiamos em Deus. Né? Se Ele diz que nós podemos e devemos descansar e nós não fazemos, nós buscamos, tentando garantir o nosso futuro, nosso porvir, ao fazer nossa identidade, ou justificar o que nós estamos fazendo, é porque nós não confiamos que existe um Deus, um ser, um ente supremo que nos garante essa provisão, que nos garante esse futuro. Né? E aí nós podemos inventar mil desculpas para isso, mas realmente não passa de falta de fé. Essa falta de descanso não falta de falta de fé. E é interessante que hoje em dia nós estamos com essa condição de não descansar, né, que nós temos a nossa vida, a ideia social, nossa, no geral, a ideia do que é a humanidade hoje, o quanto as pessoas trabalham, quantas pessoas estão conectadas o tempo todo, não param para simplesmente refletir sobre a vida, ou simplesmente para olhar o sol, ou admirar as plantas que estejam no seu caminho. Eu sempre lembro de um livro bem interessante, A Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano, Chu Hang. Justamente isso, nós estamos cansados porque nós não paramos, porque nós não temos fé que Deus vai prover. Nós não temos fé, não temos certeza que isso vai acontecer. Então, Deus não vai nos dar a graça amanhã, Ele nos dá hoje. Nós não precisamos ficar imaginando situações, o que vai acontecer, porque isso vai ter hoje na nossa vida. Né? Nós não temos essa graça divina, essa provisão divina, por acaso, talvez, se fizermos isso ou aquilo. Nós vamos ter constantemente essa graça divina, que usamos o termo do sentido de tratar, de estudar as Escrituras, que é essa lei divina harmoniosa e perfeita que nós conhecemos, desse Deus soberanamente bom e justo e bom, é de hoje, é nesse momento. Nós não podemos ter essa ideia como aquele povo teve, logicamente não querendo anacronismo, até porque fazemos isso hoje em dia também, de ter que guardar. Deus diz a nós, pegue isso e use isso hoje, não guarde para amanhã. E nós guardamos é porque não acreditamos. Se quando Deus diz, descansa amanhã que eu vou te dar o dobrado hoje, e nós trabalhamos 14 horas por dia, é porque não temos essa fé, né? Essa certeza que Deus vai nos prover. E aí nós vamos fazer um link muito das coisas que eu acho mais belas no nosso Novo Testamento, né? Que está lá em Mateus 6, versos 31 a 34, Sermão do Monte, segundo capítulo do Sermão do Monte, que nós vamos ter uma das mais belas falas de Jesus, né? Olhai lírios dos campos, que não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de tamanha grandeza, que Jesus vai dizer, né? Vamos ler aqui. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus vai encerrando os capítulos 6 dessa forma, essa beleza. Né? E olha quanto do Antigo Testamento Jesus traz. Né? É muito importante te lembrar, não vim destruir a lei, vim fazer cumpri-la. E aí Jesus está colocando exatamente isso. Olha, Deus diz àquele povo, vou te dar o maná, pegue o necessário, use o necessário e não guarde, porque amanhã tem mais. E é Jesus aqui dizendo, né? Vamos buscar o reino de Deus, não nos inquietemos com o que virá amanhã, com o que a gente vai beber, que vai comer. Deus vai prover. A cada dia baixa o seu mal. Não precisamos sofrer nem por ontem, e principalmente por amanhã. Né? Essa ligação é espetacular desse pensamento de Jesus no Sermão do Monte, no sentido de reforçar algo que Deus deixou como uma lei. Cuide do seu dia, que eu vou prover. E no dia que eu quero que você descanse, eu vou prover para que descanses.
para que tenham a oportunidade das reflexões, do crescimento espiritual, como nós encontramos na parte terceira do Livro dos Espíritos, na Lei de Trabalho. E aí termina o capítulo 16, essa segunda grande murmuração, e vamos entrar no capítulo 17. Chegando agora também, minha querida Luciana Santos, muito, muito, muito boa noite. E aí chegamos ao capítulo 17, tá? Que vamos ter logo no iniciozinho. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partir do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. É o povo murmurando, o povo mais uma vez reclamando da saída do Egito. E Moisés agora desesperado, né? Já está bem distante do Egito, já tem muito tempo passando, o povo murmurando, e ele vai dizer: o que eu faço agora, Deus? O que eu faço agora, Senhor? Daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. Esse povo está tenso, está com medo. Né? E aí segue. Então o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns anciões de Israel, e toma a tua vara, a tua mão, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e te ferirás a rocha, e dela sairão água para o povo, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Estás o Senhor no meio de nós, ou não? Aqui o povo tem esses nomes porque o povo está realmente questionando Deus. Depois de tudo que eles viram, está ali questionando Deus. E aqui é um ponto muito interessante, né? Vamos guardar isso aqui para a gente analisar um pouquinho depois, essa questão, né? Que Deus está dizendo que ele vai estar sobre a rocha diante de Moisés, tá? E Moisés vai ter que ferir aquela rocha para que saia água. Moisés fere aquela rocha para que saia água. E essa rocha em Horebe é o Monte Sinai. Né? Finalmente ele chegará ao Monte Sinai e essa rocha que ele está naquele momento. E aí, antes de entrarmos mais uma vez nessa questão, vamos falar sobre o perigo da murmuração. Tá? Trazer muito para nós essa questão do mote do nosso programa de hoje. Fazer muita ligação aqui com o Novo Testamento, que vai nos auxiliar. Vamos lá para Tiago, que vai estar escrito o seguinte no capítulo 3, versos 7 e 8. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Quer dizer, toda a natureza é domada pela natureza humana, como Deus diz lá no livro de Gênesis, lá no iníciozinho, que o homem vai domar a todos. Mas aí segue. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago, Novo Testamento. Nenhum homem pode domar a língua. Né? Olha que coisa forte. Né? A murmuração é contagiosa. A reclamação, essa ideia que nós temos de reclamar da vida, é contagioso. Né? Ela vai se desdobrar, ela vai acontecer em diversas situações de conversas simples que nós vamos ter no nosso trabalho, no centro, na igreja, se a gente for, na nossa casa, com nossos vizinhos, com nossos amigos. É o grande perigo a murmuração. Ela vai se desdobrando, né? Ela vai reforçando a murmuração do outro. Eu estou reclamando, imagine, né? Eu estou aqui, daqui a pouco, né, vou conversar aqui com o meu vizinho e vamos entrar em murmuração contra o outro vizinho, a minha murmuração fortalecendo a dele contra a de outra pessoa, e isso é contagioso, se vira, fica uma bola de neve. Tá?
é contagioso, não tem outra palavra, é contagioso, e é muito perigoso, porque essa murmuração vai endurecer nosso coração. Se nós tivermos nessa murmuração constante, tivermos o auxílio do outro nessa murmuração para ser potencializada, e naturalmente esses 2, 3 estão murmurando sobre o mesmo assunto, isso vai crescer, isso vai ser catalisado e ser trabalhado de uma forma a potencializar muito essa murmuração. E isso vai endurecer o nosso coração. Lembre todo o contexto do endurecimento do coração de Faraó, né? Aí nós vemos aqui todo o endurecimento de coração que a murmuração pode fazer. E aí vamos a Paulo, né, que não pode faltar Paulo nos nossos programas, quando ele vai dizer na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versos 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel que se aparta do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo se tivermos firmemente o propósito da nossa confiança até o fim. Quer dizer, é Paulo dizendo, né, vamos, exortando a todos, para que hoje não endureça nosso coração. Que hoje não murmuremos, porque amanhã Deus proverá. Porque todos nós somos participantes de Cristo. E esta é a solução de toda a questão da murmuração, da reclamação. Temos a solução em Jesus. Jesus trouxe tudo para que nós não tivéssemos mais murmurações nas nossas vidas. Jesus trouxe todo o contexto, toda a trajetória, todo o roteiro, muito claro ali nas bem-aventuranças, que se seguirmos isso, nós não precisamos murmurar. Nós não vamos murmurar, como Deus disse, se estiver nos meus estatutos, se me ouvir, não sofrerão. Não ferirei como feri ao Egito. Então, nós vamos ver que depois de tudo que isso aconteceu, quando chega Jesus, nós temos materializado a solução para a murmuração. Seguir Jesus, seguir seus mandamentos, seguir suas instruções. E aí nós vamos ter essa confirmação, mais uma vez, lá no Novo Testamento, quando nós vamos ver em João, no capítulo 6, versos 48 a 51. Olha que beleza. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aquela, como sempre falo a vocês, essa ligação muito clara do Antigo Testamento com o Novo, com relação de tudo que Deus fez, com a promessa que ele fez lá em Gênesis, que é a chegada de Jesus. Eu sou o pão da vida. Aqueles que ainda não conheciam Jesus comiam o maná e morriam, porque era material, era Deus, aquele povo ainda não estava preparado para a promessa que Deus fez. Mas quando esse povo se preparou, Jesus veio e se colocou dessa forma. Da mesma forma que o maná caiu, essa promessa de Deus também aconteceu. Jesus é o pão da vida. E se nós comermos desse pão, não morreremos. E nós podemos ter certeza que comendo desse pão, todos os dias vamos estar saciados. Todos os dias, hoje, nós precisamos comer desse pão sem a preocupação, como ele mesmo diz, a cada dia o seu mal. Vamos cuidar de hoje. Vamos comer esse pão hoje. Porque amanhã eu tenho certeza que ele vai estar ali. Vai estar presente na minha vida novamente. Então, o grande mote desse nosso programa de hoje, todo esse trechinho do livro de Êxodo, é essa relação, tá? da fé que precisamos ter e pensar nessas murmurações que o povo daquele momento fez, povos que muito fizeram posteriormente e que nós fazemos ainda. Por quê? Porque não temos fé nesse pão da vida que é Jesus. Não temos a fé que nós precisamos ter, tanto em Deus quanto em Jesus. Deus prometeu e cumpriu o tempo todo. E ainda, eventualmente, nós temos essa
distanciamento, como a ideia da experiência com Deus. Né? O povo foi se distanciando de Deus e foi tendo total dificuldade. Se junta, se tem uma nova união com Deus, lembre, foram o tempo que passaram no Egito. Né? Aí se esqueceram daquele Deus. Quando tem esse encontro com Deus novamente, Deus mostra seu poder, mostra as provas da promessa que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó. E, por exemplo, lá na primeira murmuração, em 3 dias, essa relação estava apartada. E foi seguindo assim, foi acontecendo. Eu mostrei a vocês, quando falei de Josias, né, que depois de muito tempo, a Páscoa, que era para ser constante, que era para ser vivida, né, experienciada constantemente, foi absolutamente esquecida. Até Josias chegar e fazer tudo novamente, refazer toda essa contextualização. Porque o distanciamento de Deus fica muito claro em todo esse contexto, em toda essa história, que afastarmos de Deus é a senha para nos perdermos de alguma forma para a dificuldade na nossa vida. E aí, né, voltando da que eu tinha falado para vocês, né, da questão da rocha, tá? Que ali em Horebe, que é o Monte Sinai, que diz? Deus vai ficar, não tinha água, Deus vai ficar diante de Moisés sobre a rocha. Tá? E Moisés vai lá e fura e fere a rocha, e vai ter água. Aqui tem uma questão muito interessante de nós analisarmos, né, de muitos estudos teológicos, porque é uma questão de se bater na rocha. Se bater na rocha vai ter um desdobramento que é interessante. Muitas vezes se coloca uma determinada coisa que eu vou colocar à frente, mas ela tem esse fundamento nessa bater de rocha. Tá? Por quê? Deus está sobre essa rocha e Moisés vai ferir essa rocha. Né? E essa possibilidade desse cajado atingir Deus. Né? A ideia é que Deus estaria materializado de alguma forma. E tem essa possível ligação, tá? Tudo colocado, nesse caso é Hamilton, no livro Êxodo, tá? Que ele vai fazer esse pensamento com a ligação do soldado que feriu Jesus com a lança, né? Que vai causar, verter sangue e água de Jesus. Essa ligação desse maná, dessa fonte de água constante, essa fonte de viva, tem essa ligação, quer dizer, a possibilidade de que o pensamento que Deus ele se coloca em perigo, tá? E da mesma forma que a paixão de Cristo, de Jesus, ele está ali se colocando em perigo. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, nós vamos ler lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, de Paulo, lá no capítulo 10, que ele vai dizer o seguinte: e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Né? Essa ligação que Paulo vai fazer lá, mais uma vez, com essa trajetória. Todos beberam dessa água, né? Que Deus estava em cima e Moisés fere. Né? E aqui ele coloca, porque bebiam essa pedra, a água que vem dessa pedra, essa pedra era Cristo. Ele fala no passado, né? Era Cristo, e no sentido de que bebemos porque é esse Cristo, que ele tem toda essa trajetória de entendimento. Né? E aí, quando essa pedra foi ferida, a água sai de forma absolutamente abundante, em grande fartura, e não se esgota. Né? Ela vai ser jorrada fartamente. Todas as pessoas vão beber, todos os rebanhos vão beber. Tá? E da mesma forma tem esse link, esse link que Paulo faz com a ideia da inesgotável e plena ação do Cristo conosco. Né? Todos nós bebemos dessa água. Por quê? Qual é a ideia? A água que Moisés tira da pedra, com Deus em cima dela, né? Bebem todos que estavam ali, bebem os rebanhos, bebem os que são do povo hebreu, bebem os que vieram, mesmo não sendo hebreus, juntos. É a mesma situação. Tudo que Jesus deixou, quando a ideia dele ser ferido daquela forma, do exemplo que ele deixa, de toda a sua trajetória, todos nós bebemos, judeus, gentios, os bárbaros, os escravos, os livres, os ricos, pobres, todos bebem dessa água, todos pelo menos deveriam
beber dessa água. Né? Não está limitado a este ou aquele, e essa água não vai jamais vai se esgotar. Né? E aí nós vamos ver quantos paralelos tem com aquela história, com essa questão com a chegada de Jesus, com a vinda do nosso Messias. E aí, como eu falei para vocês, que tem essa ideia da pedra tem uma ligação com algo que nós ouvimos muito, e aí nessa pedra que tem teorias desse entendimento, é que Moisés não entra na Terra Prometida. Né? Todo mundo sabe, nós sabemos disso, Moisés não vai entrar. E muito se diz que essa ideia de Moisés não entrar seria porque ninguém da geração entraria e tal. Mas por que Moisés, que guiou o povo até aquele momento, não entraria? Né? E aí tem essa teoria, essa ideia de que Moisés não entra na Terra Prometida porque quando ele fere essa pedra, há uma questão de Moisés não ter confiado em Deus, não ter acreditado em Deus nessa ordem que ele dá, nessa possibilidade, nessa situação que estava. Lembre, Moisés estava com medo de ser apedrejado. Moisés estava com medo do povo com relação a Deus. Quer dizer, ele era intermediário e ele disse para Deus, Deus, faça alguma coisa, que daqui a pouco eu vou ser apedrejado. Tá? É aquela coisa, como eu falei para vocês, quando nós vamos estudar as Escrituras, logicamente nós vamos nos ater à letra, mas existem todas as outras situações que nós precisamos estar atentos para compreender. O Êxodo, do livro de Êxodo, não se fala especificamente sobre isso. Tá? Mas no livro de Números, nós temos uma referência a isso. Né? E vai estar escrito o seguinte, lá no capítulo 7, capítulo 20, versos de 7 a 13. Tá? Eu vou falar de Números posteriormente, vocês vão entender melhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo, falando sobre esse episódio, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos olhos do filho de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Tá? É este ponto que nós temos que nos atentar com essa questão de Moisés e aquele povo não entrar no deserto. Teve uma explicação. Não é simplesmente porque aquele povo não tinha que entrar, tinha que ser geração nova. Teve uma gênese, teve um motivo. Tá? Porque aqui fica claro, Moisés fura 2 vezes, Moisés pergunta aquele povo, chama aquele povo de rebelde, e Deus deixa muito claro, o Senhor deixa muito claro que é Moisés, porque eles não acreditaram, Moisés e Arão não acreditaram em Deus. Aí ele diz, tanto o povo murmura, e Moisés e Arão não acreditam, tá? Eles não vão entrar na Terra Prometida. É por esse motivo, não por alguma coisa simplesmente aleatória. Tá? Moisés não confiou, Moisés caiu também na murmuração, né? Como eu falei para vocês, né? A murmuração contagia, Moisés foi contagiado e não entrou, e nem aquele povo entrou na Terra Prometida, aquela geração entrou na Terra Prometida. E encerrando, nós vamos ver essa confirmação lá em Lucas, capítulo 12, versos 46 a 48. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera. Por quê? Aqui nós vamos ter a ideia da obrigação que Moisés e Arão tinham. Eles, mais que os outros, tinham que acreditar. Eles, mais que os outros, tinham que confiar em Deus. Tá? E aí nós vamos entender, né, aquela coisa, também frase que nós ouvimos muito, está aqui em Lucas. Tá? E uma hora que ele não sabe, o separá-lo-á, e lhes dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem se fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Quer dizer, aquele que não acreditou no seu senhor, não se preparou,
vai ser castigado. E aí vem o fatídico versículo. Mas a quem não soube, fez coisas dignas de açoite, poucos açoites será castigado. Era ignorante. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quer dizer, se nós temos muito, nós temos muita obrigação. Se nós temos esse Senhor, esse ente supremo, causa primária de todas as coisas, com suas leis perfeitas, soberanamente justo e bom, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que estar preparados para a sua vontade. E se temos isso tudo, e se isso confiou muito a todos nós, muito nos será pedido. E muito nós precisamos ter como provar, né, como atestar na nossa fé, principalmente nessa situação da murmuração. Queridos, muito obrigado por vocês estar aqui comigo hoje. Felipe Menezes, Elci, Liz Menezes, Marcos Juver, Luciana Santos, muito obrigado. É um dia muito especial hoje, né, todo o que nós estamos vendo nas nossas vidas, na vida no mundo, né? E muito interessante cair o tema murmuração nesse momento. Nós temos muito da graça de Deus e realmente nós não temos por que murmurar, a não ser pela nossa falta de fé, que eu tenho certeza cada vez mais vai estar fortalecida através do conhecimento das Escrituras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.